Um indivíduo, apesar de ter eliminado completamente o açúcar da dieta, notava que seus níveis de glicose no sangue continuavam a flutuar. Ele cortou doces, bolos e chá adoçado, mas sua saúde só piorava. Em uma consulta, ele desabafou: "Não entendo o que está acontecendo. Faço tudo certo, mas meu açúcar só aumenta." Um estudo detalhado de seu diário alimentar revelou o problema principal. Não eram os doces óbvios, mas sim produtos capazes de elevar o açúcar no sangue mais intensamente que o próprio açúcar. O material de hoje aborda 5 desses alimentos. Alguns são tradicionalmente considerados saudáveis, mas na prática podem ser uma ameaça oculta, especialmente para maiores de 50 anos. O mais importante é que mostraremos como substituí-los facilmente para estabilizar o açúcar sem dietas restritivas, abrir mão de pratos favoritos ou medicação. Diabetes não é só uma doença ligada ao açúcar. É uma condição complexa que afeta o estilo de vida, hábitos e, claro, o que comemos. Apresentaremos recomendações práticas, fruto de anos de observação de pessoas reais. Se você busca um caminho tranquilo e honesto para melhorar sua condição, está no lugar certo. Pronto? Então, vamos começar. O primeiro alimento que merece atenção especial é a abóbora assada. Sim, você não ouviu errado. Por muito tempo, a abóbora foi vista como um alimento extremamente saudável, rico em vitaminas e fibras. O que poderia haver de prejudicial nela? Pacientes frequentemente expressam surpresa, dizendo: "Abóbora é saudável, eu a como no lugar de um bolo." No entanto, na prática, isso se torna um problema sério. Durante o cozimento, especialmente ao assar, o amido da abóbora se transforma em açúcares simples. E essa é uma história bem diferente. O índice glicêmico da abóbora assada atinge impressionantes 95 unidades. Para comparação, o açúcar de mesa comum tem cerca de 65. Assim, a abóbora assada pode causar um aumento mais acentuado do açúcar no sangue do que o açúcar puro. Se consumida em jejum, o que é comum, o resultado é previsível: um pico rápido de glicose, sobrecarga no pâncreas e fadiga. Um paciente de 63 anos, que havia cortado bolos e doces, passou a assar abóbora com canela. Ele sinceramente acreditava ser uma sobremesa saudável, mas seu açúcar permanecia acima de 210. Decidiu-se fazer um experimento. Ele comeu abóbora assada após um jantar completo. Em apenas 40 minutos, o açúcar chegou a 247. Sua reação foi clara: "Eu pensava que estava comendo certo." É aí que mora o perigo. Podemos não sentir o sabor doce, mas o corpo recebe e reage como se fosse açúcar. Contudo, não se apresse em eliminar a abóbora da dieta. Por si só, é um alimento valioso. O ponto crucial está no modo de preparo e no momento do consumo. A recomendação é simples: consuma apenas abóbora cozida, evitando assar. A porção não deve exceder 100 gramas por vez, cerca de 1/3 de um pequeno tubérculo. É importante comê-la somente após a refeição principal, nunca em jejum. E não todos os dias, 2 a 3 vezes por semana é suficiente. Cozinhar ajuda a quebrar parte do amido e retarda sua conversão em glicose. Esse método de preparo reduz a carga glicêmica quase pela metade. Assim, a abóbora deixa de ser uma ameaça e se torna uma fonte controlada de nutrientes. Para quem tem estômago sensível, cozinhe a abóbora até ficar bem macia. O ideal é amassá-la levemente com um pouco de azeite e uma pitada de cúrcuma. Dessa forma, você terá uma liberação suave de fibras e caroteno, sem picos de açúcar. Outro detalhe importante: jamais combine abóbora com frutas. Abóbora assada com, por exemplo, pera ou tangerina na mesma refeição é uma verdadeira bomba de glicose. O açúcar sobe bruscamente, causando dor de cabeça, letargia e taquicardia. Seja extremamente atento. Às vezes, o problema não é o consumo excessivo de doces, mas sim o de alimentos saudáveis na forma e no momento errados. Lembre-se, mesmo o alimento mais saudável pode ser prejudicial se não houver compreensão de como ele interage com o corpo. A abóbora não é inimiga, mas frita, assada e consumida sem moderação, ela não é amiga. Mantenha-a em sua mesa, mas na forma correta e respeitando as necessidades do corpo. Essa é a abordagem inteligente para a alimentação no diabetes, sem fanatismo, mas com profundo entendimento. O segundo ponto não é um alimento específico, mas um hábito perigoso raramente notado: a ordem incorreta das refeições. Parece inofensivo, mas é um dos fatores mais potentes para picos de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes e pré-diabetes. Uma pergunta simples: com o que você geralmente começa o almoço?
Muitos responderão, com sopa, mingau, batata, massa, e alguns, com pão. Essa ordem de consumo destrói o funcionamento normal do pâncreas. Vamos entender o porquê. Quando se começa uma refeição com carboidratos, como arroz ou batata, a glicose entra na corrente sanguínea quase instantaneamente. Se o estômago está vazio, a absorção é rapidíssima. O pâncreas recebe um sinal de emergência, libere insulina urgentemente. No entanto, com a idade, a sensibilidade do corpo à insulina diminui. O resultado é um pico acentuado de açúcar, sobrecarga dos vasos sanguíneos, fadiga e irritabilidade. Com o tempo, isso leva ao desenvolvimento de resistência à insulina e, consequentemente, ao diabetes. Dezenas de casos semelhantes foram registrados. Um dos mais marcantes, um paciente de 70 anos, que cuidava da alimentação, evitava doces e comia produtos aparentemente corretos, mas seu açúcar permanecia instável, especialmente após as refeições. Sua dieta foi analisada detalhadamente. Descobriu-se que ele sempre começava com acompanhamento: trigo sarraceno, batata, pão, e só depois comia vegetais e proteínas. Foi sugerido mudar apenas uma coisa: a ordem das refeições. Primeiro a salada, mesmo que uma pequena porção, depois carne ou peixe, e só então carboidrato. 2 semanas depois, ele voltou à consulta com um caderno, radiante. Ele relatou: meu açúcar pós-refeição, pela primeira vez em 2 anos, não subiu acima de 130. Isso não é mágica, é pura fisiologia. Ao começar a refeição com vegetais, a fibra forma uma película suave nas paredes do intestino, retardando a absorção de carboidratos. Se a proteína vem em seguida, ela estimula a produção de insulina e proporciona saciedade. Só depois os carboidratos são consumidos em menor volume, sem picos acentuados. Aqui está a fórmula simples e eficaz: 1 primeiro vegetais, crus ou cozidos. 2 depois proteína, carne, peixe, ovos, leguminosas. 3 e só então carboidratos, grãos, batata, pão. Estudos da Universidade de Osaka mostraram que essa ordem reduz o açúcar em 35% 30 minutos após a refeição, sem mudar os alimentos ou a quantidade. Essa abordagem é recomendada a todos os pacientes, especialmente aqueles que já tomam medicamentos, mas não sentem melhorias significativas. Eles experimentam e ficam sinceramente surpresos: eu como a mesma comida, mas o açúcar estabilizou. Como isso é possível? É tudo muito simples. Costumamos pensar que só as calorias ou a utilidade impecável dos produtos importam, mas na verdade, é crucial quando e em que sequência você come. E mais um ponto importante: não tenha medo de incluir vegetais no café da manhã. Mesmo 3 folhas de alface antes do mingau podem impactar significativamente o açúcar, ou uma pequena porção de espinafre refogado. Pode parecer incomum, mas funciona. Portanto, se você busca reduzir a dose de medicamentos ou apenas melhorar seu bem-estar, comece pequeno. Mude a ordem das refeições. Isso não exige custos, mas o resultado pode ser colossal. Frutas são a terceira armadilha. Desde a infância, nos ensinam: frutas são saudáveis, coma mais vitaminas. No entanto, para um diabético, isso se torna uma armadilha dupla. Frutas contêm frutose que, embora mais lentamente que a glicose, ainda eleva o açúcar no sangue, especialmente se consumidas em grande quantidade e em jejum. Uma paciente de 72 anos tinha o melão como lanche diário. É quase água, dizia ela. Mas um dia, seu açúcar após esse lanche atingiu 228. Um experimento comparou o efeito de melão, banana e framboesa na glicose. Os resultados foram surpreendentes. Banana elevou o açúcar em 75 pontos, melão em 65, e framboesa em apenas 15. Desde então, ela passou a comer frutas vermelhas, framboesa, mirtilo, amora, não mais que um punhado por vezes só após as refeições, nunca em jejum. Conselho: não tema as frutas, mas trate-as como um remédio, em doses. Frutas não são inimigas, mas o excesso de frutose é o mesmo que açúcar. Moderação e consciência são os princípios principais. O que você come primeiro pela manhã? Pão, mingau, frutas? Se sua resposta é afirmativa, você não dá ao corpo a menor chance de manter o açúcar normal. Isso não é exagero. Durante a noite, o corpo gasta as reservas de glicose. Pela manhã, torna-se especialmente sensível aos alimentos. Se você oferece carboidratos primeiro, seja banana, sanduíche ou aveia com mel, o açúcar dispara. O pâncreas, em pânico, libera insulina,
E após 2 horas, vem o cansaço, tremores nas mãos e ansiedade. É assim que funciona o pêndulo hormonal. Observações como essas foram registradas centenas de vezes. Um paciente de 66 anos preferia começar o dia com muesli, leite e um pouco de banana. Parecia um café da manhã correto, mas seu açúcar em jejum era 155, e após a refeição, perto de 200. Ele não entendia o motivo. Não como biscoitos nem açúcar, ele se perguntava. Então, um experimento simples foi proposto. Amanhã de manhã, como a 10 de dezembro, folhas de espinafre cozido no vapor, nada mais. 10 minutos depois, seu café da manhã normal. Resultado: açúcar em jejum 98, 1 hora após a refeição 124. O paciente ficou chocado. Ele exclamou: é só grama. Como funciona assim? A questão é que a fibra e o leve amargor do espinafre retardam a absorção de açúcares e melhoram significativamente a sensibilidade à insulina. Isso age como um filtro protetor antes do café da manhã. Como preparar espinafre corretamente? Pegue um maço de folhas frescas, lave bem, corte em pedaços do tamanho da palma da mão, borrife levemente com água, cubra com filme plástico e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Também pode ser cozido no vapor. O principal é não cozinhar demais para preservar o máximo de vitaminas. Se desejar, adicione um pouco de azeite ou pasta de miso, mas bem pouco, para não anular o efeito principal. Muitas pessoas iniciam o dia com esse ritual há mais de 10 anos. De fato, no começo parecia incomum, mas quando o glicosímetro começa a mostrar números estáveis e encorajadores, a adaptação ocorre surpreendentemente rápido. Se o espinafre não agrada seu paladar, tente brócolis refogados ou uma salada de folhas verdes frescas. A condição principal é que sejam vegetais ricos em fibras e com mínimo de açúcares. Evite categoricamente o consumo de frutas em jejum. Outro aspecto crucial: o pico matinal de açúcar não é apenas um número abstrato no aparelho. É uma influência direta na pressão arterial, no sistema cardiovascular, igualmente importante, no seu nível de energia para o dia todo. Se esse índice estiver alto, você sentirá letargia, irritabilidade e fome já às 10 horas da manhã. Se estiver estável, você estará alerta, calmo e não pensará em comida até o almoço. Agora, reflita: seu dia começa com algo que lhe dá força ou, ao contrário, amina? Apenas um maço de espinafre pode mudar seu dia, e se repetir esse ritual regularmente, toda a sua vida. O café da manhã não é apenas uma refeição, é a base fundamental da sua saúde. Tente amanhã de manhã começar não com pão, mingau ou iogurte, mas com qualquer vegetal. Que este seja seu primeiro passo para a melhoria. O quinto ponto perigoso não é um produto isolado, mas uma categoria inteira. Lanches sem gordura, como iogurtes desnatados, torradas, bolachas de arroz, barras de frutas, cereais matinais. À primeira vista, parecem leves, práticos e saudáveis, mas na verdade, são a causa de fome constante e níveis de açúcar instáveis. Lembre-se de uma vez por todas: a gordura não é inimiga. Ela desempenha um papel crucial nos processos metabólicos do corpo, proporciona saciedade duradoura, retarda a absorção de açúcares e ajuda a manter a glicose normal entre as refeições principais. Lanches desnatados, por outro lado, dão um pico de energia rápido, mas muito breve, seguido por uma queda inevitável, e você instintivamente busca comida novamente. Havia uma paciente de 68 anos. Seu diabetes era instável, e ela decidiu perder peso seguindo uma dieta sem gordura, iogurte 0%, torradas, lanches de frutas. No entanto, em apenas 1 hora, a fome a dominava novamente, e o açúcar oscilava como um pêndulo. Ela reclamava: parece que como certo, mas não consigo parar. Eu me descontrolo, como demais e depois me culpo. Foi-lhe proposto um plano simples, mas eficaz: não abandonar os lanches, mas substituí-los. Em vez de torrada, metade de um abacate com uma pitada de sal. Em vez de iogurte doce, um ovo cozido. E entre as refeições, chá verde com uma colher de chá de manteiga. Essa bebida é frequentemente chamada de chá à prova de balas. Ele proporciona um fluxo estável de energia por 3 a 4 horas, não causa picos de açúcar e, o que é importante, reduz significativamente o apetite. A paciente ficou surpresa, mas decidiu tentar. 1 mês depois, ela voltou transformada. Parece que saí de um ciclo vicioso. A fome desapareceu, o açúcar estabilizou, e o peso começou a diminuir. Gorduras, especialmente as saudáveis, encontradas em nozes, peixes, ovos e abacate,
Ajudam o corpo a se sentir saciado e calmo. Claro, é crucial não exagerar. Um punhado de nozes não é uma tigela inteira. Metade de um abacate não é um fruto inteiro, mas em doses moderadas, torna-se um verdadeiro remédio contra o excesso de comida. Lanches desnatados são especialmente perigosos durante o dia, quando o açúcar não está mais no pico, e a fome se aproxima sorrateiramente. Nesse momento, as pessoas pegam o que parece mais leve e acessível, torradas, frutas secas, iogurte 0%. E depois se perguntam por quê, à noite, surge pressão alta, irritação e um desejo incontrolável por doces. Aqui estão os lanches saudáveis recomendados: um ovo cozido com algumas fatias de pepino, um punhado de nozes sem sal, amêndoas, pinhões, castanhas de caju, chá com manteiga, se você o tolera bem, metade de uma maçã com uma colher de pasta de amêndoa, ou metade de um abacate com suco de limão. O principal é que o lanche contenha gordura ou proteína, e não apenas carboidratos. Se você percebe que não consegue aguentar até a próxima refeição principal sem um lanche, isso significa que o corpo não tem um suporte estável, e uma torrada desnatada não ajudará. É preciso gordura, fibra, alimentos simples e tranquilos. Açúcar não é só sobre o doce, é sobre a complexa reação do corpo a qualquer alimento. Lanches sem gordura são autoengano. Primeiro, parecem leves e inofensivos, mas depois iniciam um ciclo de fome e desequilíbrio. Cuide-se, não abandone a comida completamente, mas coma com inteligência. Um lanche pode ser um remédio ou uma armadilha. Escolha o primeiro. Analisamos detalhadamente 5 alimentos e hábitos que podem elevar o açúcar no sangue mais intensamente que o próprio açúcar. E o mais importante, você agora sabe como lidar com isso, sem se assustar com dietas exaustivas, sem abrir mão de comidas favoritas e sem extremismos. Vamos resumir os pontos cruciais. Primeiro, a abóbora assada eleva o açúcar quase como glicose pura. Substitua por cocida. Consuma após a refeição e não mais que 100 gramas por vez. Segundo, a ordem das refeições é crucial. Primeiro vegetais, depois proteína, então carboidratos. Assim, você protege o pâncreas e estabiliza o açúcar. Terceiro, frutas, mesmo as consideradas saudáveis, podem ser prejudiciais. Consuma-as com moderação, não mais que um punhado por vez. Frutas vermelhas são ideais. Nunca coma frutas em jejum. Quarto, carboidratos matinais são um erro comum. Comece o dia com vegetais, espinafre, brócolis, qualquer verdura. Isso ajuda a baixar o açúcar e garante energia estável. Quinto, lanche desnatado leva ma fome constante. Adicione gorduras saudáveis, nozes, ovo, abacate, e o açúcar se equilibrará sozinho. Como vê, não há magia, apenas soluções claras e fáceis de implementar a partir de hoje. Se você já toma medicamentos, jamais o suspenda sem consultar um médico. No entanto, ao mudar seu estilo de vida, é muito provável que consiga reduzir a dose ou até mesmo dispensá-los.